Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida, com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, reunidos como uma comunidade de fé, somos chamados a refletir sobre as passagens bíblicas que nos foram apresentadas, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a segunda leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses e o anúncio do Evangelho segundo João. Essas palavras sagradas têm o poder de nos transformar e nos guiar em nossa jornada espiritual. Mas antes de mergulharmos nas profundezas dessas Escrituras, quero fazer um convite a todos vocês. Olhem ao seu redor, para as pessoas que estão ao seu lado neste momento. Observe seus rostos, seus sorrisos e, talvez, suas preocupações. Cada um de nós carrega uma história única, repleta de alegrias e desafios, esperanças e lutas. E é nesse contexto que as verdades divinas se tornam tangíveis e aplicáveis em nossas vidas diárias.
No mundo em que vivemos, muitas vezes nos encontramos sobrecarregados pelas preocupações e distrações do dia a dia. Lutamos para encontrar significado em meio à correria e às pressões. Mas hoje, queridos fiéis, somos chamados a elevar nossos corações e mentes além do terreno e fixá-los nas coisas do alto, como nos lembra São Paulo em sua carta aos Colossenses. Ele nos exorta a buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Essa é uma lembrança poderosa de que nossa vida aqui na Terra é apenas uma parte de uma realidade maior e mais profunda. Somos convidados a direcionar nossa atenção para o reino de Deus, a estabelecer nossas esperanças e aspirações nas coisas eternas. Mas como podemos fazer isso em um mundo cheio de preocupações e distrações? Aqui, a leitura dos Atos dos Apóstolos nos oferece uma resposta inspiradora. O trecho que ouvimos fala do testemunho de Pedro sobre Jesus, de como ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder, e como ele passou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Essas palavras nos convidam a refletir sobre a vida e o ministério de Jesus, que dedicou sua existência a servir aos outros e a trazer cura e libertação. Ele nos mostrou o caminho da compaixão, do amor e da misericórdia. E nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a seguir seus passos e fazer o mesmo. Lembrem-se, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho de João nos conta a história da ressurreição de Jesus. Maria Madalena e os discípulos encontraram o túmulo vazio e perceberam que algo extraordinário havia acontecido. O Evangelho nos lembra que Jesus havia predito sua morte e ressurreição, mas agora tudo se tornava realidade diante deles. A ressurreição de Jesus é a pedra angular de nossa fé. Ela nos lembra que a vida vence a morte, que a esperança triunfa sobre o desespero. Essa é a boa notícia que devemos proclamar ao mundo. Assim como Maria Madalena e os discípulos, também nós somos chamados a testemunhar o poder da ressurreição em nossas vidas. Somos convidados a deixar que essa verdade transformadora penetre em nossos corações e nos capacite a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Queridos fiéis, hoje é um dia de alegria e renovação. Somos lembrados de que nossa vida não é limitada pelas preocupações terrenas, mas é enriquecida pela graça de Deus e pela promessa da vida eterna. Somos desafiados a olhar para além de nossas preocupações e encontrar significado e propósito em nosso chamado como discípulos de Cristo. Então, como podemos aplicar essas verdades espirituais em nossas vidas diárias? Quero encorajá-los a refletir sobre suas próprias experiências e desafios. Pensem nas situações em que vocês se sentem oprimidos pelo diabo, nas áreas de suas vidas onde precisam de cura e libertação. Pensem nas pessoas ao seu redor que precisam de um toque de compaixão, amor e misericórdia. Talvez seja um colega de trabalho que está passando por dificuldades, um vizinho solitário que precisa de uma palavra de encorajamento ou um amigo que está lutando contra uma doença. Agora, compartilharei uma história que ilustra esses princípios em ação. Havia uma mulher chamada Ana, que passou a maior parte de sua vida se sentindo oprimida por um sentimento de inadequação. Ela acreditava que nunca seria boa o suficiente, que suas falhas e fraquezas a definiam. Um dia, Ana encontrou uma comunidade de fé, onde ouviu a mensagem do amor e da graça de Deus. Ela ouviu falar de Jesus, que acolhia os pecadores e os transformava em instrumentos de sua paz. Essas palavras ressoaram em seu coração e ela decidiu se entregar a Cristo. À medida que Ana experimentava a cura e a libertação em sua própria vida, ela sentiu um chamado profundo para compartilhar essa mensagem de esperança com os outros. Ela começou a se envolver em projetos de serviço comunitário, visitando os doentes,
apoiando os necessitados e compartilhando palavras de encorajamento com aqueles que se sentiam perdidos. Ana descobriu que, ao estender a mão para os outros, ela também era curada e transformada. Ela testemunhou a alegria e a gratidão nos olhos daqueles que receberam seu amor e cuidado. Ela percebeu que sua própria história de superação e redenção poderia ser uma fonte de inspiração e esperança para os outros. Queridos fiéis, a história de Ana nos lembra que todos nós podemos ser instrumentos do amor de Deus no mundo. Somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, a buscar as coisas que são do alto e a compartilhar a mensagem da ressurreição com aqueles que estão ao nosso redor. Então, o que isso significa na prática? Significa que devemos buscar oportunidades de servir os outros, mesmo nos pequenos gestos do cotidiano. Significa que devemos oferecer palavras de encorajamento e apoio àqueles que estão lutando. Significa que devemos perdoar aqueles que nos feriram e estender a mão da reconciliação. Minha amada comunidade, à medida que encerramos esta homilia, quero convidá-los a refletir sobre as verdades que foram compartilhadas hoje. Permitam que essas palavras sagradas penetrem em seus corações e os transformem. Pensem em como vocês podem ser instrumentos do amor de Deus no mundo, em como podem compartilhar a mensagem da ressurreição com aqueles que estão ao seu redor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, capacitando-os a viverem de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Que vocês sejam cheios de esperança e coragem para enfrentar os desafios da vida diária. E que vocês sejam abençoados com a alegria de serem instrumentos do amor de Deus no mundo. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.